Olá e sejam bem-vindos a mais uma temporada do Geração F, esta é a terceira, um podcast da Event Point onde procuramos dar a conhecer um bocadinho mais de perto jovens que trabalham em eventos, pessoas a quem no fundo são reconhecidas qualidades para poderem vir a ser no futuro os líderes desta indústria. Nós, como habitualmente, estamos a gravar no estúdio da Shake It, no Porto, com um novo cenário que eu espero que gostem, e a nossa convidada de hoje é a Sofia Santos, que é diretora de operações da LOAD, trabalha por isso eventos como o Chefs on Fire, que está de resto num interessante processo de internacionalização, mas a Sofia vem da comunicação e por isso temos isso em comum. Sofia, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite, e eu gostava de ir ao início de tudo, vamos dizer assim, como é que as coisas aconteceram para ter chegado aos eventos? Essa é uma pergunta curiosa e com muitas camadas, e vou tentar simplificar porque foi uma coincidência, na verdade, completa. Eu, como estavas a dizer, sou formada em Ciências da Comunicação, na verdade até com um percurso mais relacionado com cultura, com artes e com... Eu durante muito tempo da minha vida achei que ia ser editora de livros e que ia ter um percurso numa área completamente diferente daquela que tenho hoje em dia. Eventos foram uma coisa que na verdade não me passava pela cabeça de forma alguma. E ainda assim na minha família, o meu irmão é chefe, a minha mãe é cozinheira, grande parte da minha família tem um percurso relacionado com gastronomia e com comida, e foi a jantar com o meu irmão há mais ou menos 8 anos atrás que eu estava a comentar com ele que tinha ido ver o Avenida Q. Tinha sido uma peça de teatro que eu fui ver assim, até com um bocado de preconceito de isto não é intelectual o suficiente, e depois de repente é demasiado mainstream, muito mainstream, tipo não vou, mas ok, tudo bem, não vou gostar, e saí de lá de queixo no chão, tipo, isto é brilhante, é uma adaptação incrível e é uma peça com imensa piada, e que foi um tumulto em Lisboa e depois aqui no Porto também, portanto um enorme sucesso. E eu estava a comentar isso com o meu irmão, tipo, fui ver esta peça, isto é incrível, tens que ir ver. E ele diz-me, curioso, isso é do Gonçalo Castelo Branco, com quem eu estou a trabalhar noutro projeto que é o The Presidential Train. E eu tipo, que fixe. E ele disse-me, e nem de propósito eles estão à procura de um estagiário para trabalhar com eles, se calhar até podias enviar o teu currículo, não é? Então na altura estava a acabar a faculdade, não tinha currículo nenhum, não é? Mas enviei, fui conhecê-los. E foi assim, foi uma coisa, ou seja, na altura até aquilo que me tinha motivado mais era a possibilidade de trabalhar numa área relacionada com cultura, que eu depois eventualmente dentro da LOAD acabei também a trabalhar em alguns momentos, mas depois isto virou quase completamente para uma área relacionada com eventos, e mais até do que eventos, com gastronomia e com comida, que hoje é um bocadinho o fio condutor da minha carreira e é aquilo em que eu acordo e me deito a pensar e que faz parte do ADN do que é a LOAD e pronto, e que tem contaminado os outros projetos todos também. Mas foi assim uma coisa completamente circunstancial e que eu não posso dizer que tenha sido pensado ou que tenha sido um desejo antigo, foi completamente casual. E foi uma coisa que rapidamente deu o clique, ou foi uma coisa que demorou algum tempo até se entranhar, digamos assim? Demorou muito tempo, na verdade. E mesmo ao dia de hoje, eu acho que ao dia de hoje eu já vejo esta área mais até do que a gastronomia, porque eu acho que a gastronomia é uma área simples de gostar. Eu acho que o mundo dos eventos é um gosto adquirido, provavelmente, e eu acho que há muitas pessoas que simplesmente nunca vão conseguir adaptar-se ao stress e à pressão que é construir uma coisa do zero, edificar um projeto que não existia antes e que tem que acontecer em uma semana ou quando tens muito tempo. E para mim foi, ao início, eu lembro-me de pensar, seja enquanto estagiária, não é? Tipo, eu lembro-me quando fiz o presidencial, pensei,
Meu Deus do céu, se eu não odeio isto. Mas desculpa, vamos devagarinho. No início, o trabalho estava ligado à comunicação, ou não? Sim. Ou não apenas? Não apenas, mas Okay. sim. Eu comecei como... No comboio presidencial, eu comecei como guest relations, ou seja, basicamente o meu trabalho era gestão de clientes. E depois nós éramos uma microempresa, nós éramos mais ou menos 4 pessoas na sala de jantar do Gonçalo, portanto a ideia de que eu tinha um papel pré-definido e mais a mais enquanto estagiária... Muito estanque e muito bem definido. Era... Isso não existia. Okay. E felizmente que não existia. Portanto eu fazia várias coisas em simultâneo. E sim, o presidencial foi o meu primeiro grande projeto, saída da faculdade, numa área que eu não dominava, com uma série de condicionantes que eu também não conhecia. Eu que tenho talvez na altura em particular, hoje em dia já não considero que seja assim, mas na altura acho que era uma miúda mais ou menos ansiosa também, portanto era entrar no mercado no mundo dos eventos foi um processo que me trouxe muitas coisas ótimas, nomeadamente a pôr em perspectiva uma série de coisas da vida real, ou seja, hoje em dia já é muito rara a circunstância em que eu perco noites de sono, e isso ajuda-te a relativizar o processo daquilo que estás a fazer, mas confesso que ao início foi angustiante, foi complicado. Hoje em dia acho que não trocava, não tenho certeza que não trocava por nada, faz parte de quem eu sou. Certo. E o que é que determinou que não abandonasses essa evolução, digamos assim? Houve momentos em que te apeteceu bater a porta e dizer, não, isto vou fazer outra coisa diferente? Eu acho que houve, e curiosamente, acho que houve, não, tenho garantidamente que houve uma fase em que eu achei que dentro da estrutura daquilo que era a Load naquela fase, que se calhar já não havia espaço para eu experimentar outras coisas, e ao contrário provavelmente da maioria das pessoas que tinha eventos numa altura como foi a altura da pandemia, a forma como eu olhei para como quer o Gonçalo olhou para esse período e como eu olhei para esse período, foi um período de oportunidades. E se eu antes dessa altura estava mais ou menos determinada, pronto, olha, cheguei aqui a um sítio ótimo, mas que quer experimentar outras coisas, a pandemia na verdade encetou uma panóplia de possibilidades para mim, para a empresa, para o Gonçalo, e então nós fizemos 1 milhão de coisas diferentes. E eu acho que para alguém que está a começar e que está a aprender, tu poderes dentro do teu ninho experimentar coisas completamente diferentes. Nós fizemos campanhas políticas, fiz teatro, fiz campanhas de comunicação, fiz eventos que eram remotos, com tecnologia, portanto, ou seja, as coisas, o mundo de possibilidades que se abriu com a pandemia fez-me, em primeiro lugar, querer continuar a ficar nesta área, fez-me ter uma relação com o meu chefe, que é o Gonçalo, que é uma relação, se calhar hoje em dia, umbilical. Eu considero que nós somos uma dupla de trabalho, acho que nós funcionamos os dois muito bem e temos uma dinâmica que me faz querer continuar, e eu acho que honestamente acho que foi essa a mudança de paradigma. Houve um momento em que tudo começou a vir abaixo e deu uma oportunidade a mim e ao Gonçalo de reconstruir aquilo que era o futuro da Load, e hoje em dia é super entusiasmante. Enfim, eu gosto de perguntar se houve algum momento ou algum evento que tenha particularmente marcado um início de percurso, etc. Mas já percebi que o presidencial é talvez um desses momentos-chave para o teu percurso, não é? Sim. O presidencial foi
o meu primeiro projeto de sempre, foi aquele que foi mais difícil de eu sequer perceber o que é que estava a fazer, não é? Tinha acabado de sair da faculdade, eu não fazia ideia, e eu acho que no mundo dos eventos, cada vez mais eu sinto que aquilo que tu tens que saber não são competências que tu aprendas numa circunstância normal, são competências de bom senso, relacionais, são competências de dinâmicas interpessoais, e o presidencial foi o meu tutor, foi o meu mentor nesse processo. Mas hoje em dia eu acho que o Chefs on Fire é o meu filho principal e é o meu projeto para sempre. Ok, aqui neste caso podemos ter filhos prediletos e neste caso é o Chefs on Fire, sim. é isso? Acho que talvez sim. Acho que talvez seja o meu filho preferido. Okay, acho que sim. Muito bem. Acho que sim. Já falamos um bocadinho sobre a pressão, que é de facto algo que é mais ou menos comum na área de eventos. Como é que se arranjam estratégias para lidar com isso? Sobretudo, como dizias há pouco, para alguém que é até um bocado ansioso e que pode ter mais dificuldade em gerir essa parte. Sim. Olha, honestamente, eu nunca pensei muito sobre isso, a não ser que de facto houve uma mudança muito significativa na forma como eu era e como eu sou hoje em dia. E eu acho que honestamente, quando as coisas se complexificam de uma forma tão atroz, não é? Fazer um evento como é o Chefs on Fire, por exemplo, tu tens 24 horas num dia, não é? Das quais idealmente não trabalhas mais do 8, 10, 12. Pronto. E o resto do teu tempo tu tens. Ou seja, o meu objetivo principal é que isto corra bem e que eu consiga fazer o melhor trabalho possível e que as equipas que eu lidero possam estar bem, minimamente não, muitíssimo felizes e contentes a fazer aquilo que estão a fazer. Portanto, eu acho que a complexidade dos projetos e aquilo onde eu tenho de facto de emprestar a minha energia total me libertou de eu pensar demasiado sobre e se isto correr mal e o que é que vai acontecer a seguir e o que é que pode... Ou seja, eu aprendi a ser pragmática naquilo com o qual eu me escolho preocupar. E hoje em dia, sim, escolho preocupar-me com as coisas sobre as quais eu tenho agência e consigo fazer alguma coisa sobre isso. As outras eu acho que já aprendi a aceitar que será um problema para mim para o futuro ou para outra pessoa, não sei, mas, ou seja, eu acho que a partir do momento em que os projetos ficam com uma escala tão intensa e tão complexa e tão pesada, eu aprendi a dedicar a minha energia a outras coisas. Eu acho que foi um bocadinho esse o processo. Depois também a confiança, ou seja, o Chefs on Fire que eu faço hoje não é igual ao Chefs on Fire que eu fiz pela primeira vez, mas eu já sei... há uma carga de aprendizagem que me ajuda a ter muito mais tranquilidade e calma sobre o processo. Não quer dizer que quando as coisas não estejam a recomeçar, não sejam a primeira vez que aconteçam, que isso não volte um bocadinho ao de cima, mas acho que hoje em dia já aprendi só a aproveitar a viagem. Acho que é mais ou menos isso. Ok. Houve assim algum momento mais revelador desse ponto de vista, ou seja, de que é preciso um certo desprendimento também, ou foi uma coisa mais que se foi construindo aos pouquinhos? Eu acho que se foi construindo, mas acho que há um momento de viragem para mim, que é, ou seja, o Chefs on Fire pós-pandemia, o primeiro Chefs on Fire pós-pandemia, em 2021, ou seja, nós parámos em 2020, voltámos em 2021, fomos provavelmente dos primeiros eventos a voltar a abrir e a voltar a receber pessoas e a acontecer no pós-pandemia, e o grau de também de complexidade, ou seja, as pessoas tinham que ser testadas antes de entrarem no evento, tinhas que ter uma série de dinâmicas, ou seja, era o primeiro evento em que as pessoas podiam estar sem máscara, mas havia um medo de um medo de relacionar com as pessoas que estão ao pé de ti, as distâncias de segurança, etc. Ou seja, às tantas aquilo que era um evento que já era complexo, passou a ser muitíssimo mais complexo e com muito mais dinâmicas e com, será que isto pode acontecer? Será que não vamos ter um parecer negativo a dizer que nós não podemos fazer o evento? Ou seja,
que já era tudo tão... já estava tudo num ramo tão fantástico, já num nível quase etéreo, imaginativo, que às tantas houve ali um momento em que eu pensei, olha, o que tiver de ser vai ter que ser e acontecerá, portanto mais vale só aceitar. E a partir daí, ou seja, numa circunstância normal, eu teria passado algumas noites a pensar o que é que acontece amanhã quando isto não puder acontecer. E às tantas fiquei só tipo, alguma coisa sairá daqui. E o Chefs on Fire o Chefs on Fire pós-pandemia, o primeiro, foi muito revelador de uma mudança também em mim, na forma como olho para o meu trabalho. Na altura ouvi muitas pessoas a falarem numa certa, ou seja, como se as equipas estivessem pouco rotinadas, um bocadinho perras. Isso também sentiste essa dificuldade em voltar a entrar no ritmo? Sim, eu senti isso não só comigo, naturalmente comigo. Eu não parei, eu e o Gonçalo, nós não parámos muito, porque, ou seja, tivemos que fazer outras coisas para poder suportar a nossa estrutura. Portanto, nós nunca parámos muito, fizemos outras coisas diferentes daquelas que hoje em dia são o nosso main core de atuação. Mas sim, o resto das equipas de produção, equipas de terreno, sim, sentiu-se muito. E nós, na verdade, isso é algo que nós trabalhamos muito, mesmo com a equipa que existe hoje em dia. Ou seja, nós somos uma empresa de high season e de low season, e nós neste momento estamos em low season. E aqui há uns dias o Gonçalo dizia uma expressão que eu acho que não podia concordar mais, que é os cavalos estão a precisar de ir treinar. Isto é uma expressão péssima, mas de voltar às corridas, e a verdade é de sair do estábulo, assim é que era. E a verdade é que tu sentes pessoas que trabalham em produção durante muitos anos, este ramo de escritório, de preparação e de antecipação não é onde eles são felizes. E há ali um momento de voltar a arrancar que eu acho que é complicado, mas é quando tu voltas a ver as pessoas felizes e contentes e motivadas para fazer o seu trabalho. Eu acho que isso também tem muito valor. Tu falas aqui nesta ideia de dupla, não é? Que eu acho que faz todo sentido. E o Gonçalo é claramente uma das mentes mais brilhantes que nós temos no país. Como é que é lidar com essa elevadíssima dose de criatividade? Como é que é puxar alguém com essas características para a terra? Eu acho que o Gonçalo é uma pessoa mais... Ou seja, o Gonçalo é objetivamente um criativo desvairado. Mas eu acho que lhe dá muito pouco crédito por uma série de outras competências que ele tem muitíssimo afinadas e que são competências de gestão, de organização. O Gonçalo sabe perfeitamente o que está a fazer. A ideia de que eu puxo à terra não é verdade. Acho que a maioria das vezes é mais ele que me volta a recentrar naquilo que são os nossos propósitos. Eu acho que ele é uma pessoa super astuta e compreensiva, e na verdade eu acho que ele, para além de ser um criativo e de ser uma mente brilhante, também é um tipo super sensato e perspicaz nas relações interpessoais e e na forma como gera o seu trabalho. Portanto, eu adorava tomar o crédito de que sou eu que o puxo à terra, mas acho que na verdade ele poderia, ou seja, gosto de pensar que ele não poderia fazer isto sem mim, mas acho que aquilo que... Mas acho que é perfeitamente possível e que ele o fará muitíssimo bem se algum dia chegarmos aí. Ele é uma pessoa que consegue ter estes dois lados de uma forma muito precisa. Acho que nós somos uma dupla porque, de facto, aquilo que existe hoje é a visão dele, mas ele é uma pessoa tão aberta e tão dada a inputs de outras pessoas que
também fez questão que a minha visão tivesse impregnada naquilo que é este projeto. Portanto, acho que a Loada hoje em dia é naturalmente do Gonçalo, mas também é 100% minha, e é um projeto do qual tenho muito orgulho e que sinto mesmo como meu, e sinto que é isso. Muito bem. Proponho então que olhemos um bocadinho à volta e que me digas como é que achas que a indústria dos eventos está em Portugal. Estamos num bom patamar, mesmo pensando nas coisas que se fazem lá fora, como é que avalias? Sim. A percepção que eu tenho sobre esta área em particular ultimamente, e acho que também um bocadinho à semelhança dos projetos que nós fazemos hoje em dia, e até mais do que olhar para os eventos do ponto de vista da indústria só, mas olhando para o ponto de vista do consumidor, eu acho que cada vez mais nós, enquanto clientes, deixamos de procurar, ou melhor, procuramos experiências, e eu acho que cada vez mais os eventos hoje em dia, e até se olharmos para marcas que já estavam consolidadas como um serviço, se pensarmos em festivais de música, não é? Que é um serviço de música, tu cada vez mais vês o esforço de tornar aqueles dias de festival em algo que seja minimamente memorável, em que a comida já é importante, em que aquilo que tu bebes já é importante, a forma como tu bebes, em que as pessoas já não estão confortáveis em estar horas à espera para entrar num recinto. Ou seja, eu acho que nós temos cada vez um público mais educado, e que procura gradualmente, mais do que um serviço, uma experiência. E eu acho que, por exemplo, o Chefs on Fire é um reflexo provavelmente pioneiro nessa forma de olhar para o mundo dos eventos, mas que eu sinto que o resto da indústria está a acompanhar isso. Acho que há uma mudança, acho que as pessoas têm muita vontade de fazer coisas, de sair de casa, de estar fora, mas acho que cada vez mais temos um público educado e muito atento àquilo que quer e às experiências que quer viver. Eu acho que isso também está a ser uma alteração, uma mudança super interessante, e que eu acho que está a resultar em eventos com cada vez mais qualidade e com cada vez mais interesse também. Nós, enfim, trazemos aqui ao Geração F pessoas jovens, e eu queria perguntar-te como é que vês esse acolhimento de pessoas mais jovens na indústria dos eventos. Eu hoje em dia também já não sei se posso ser considerada assim tão jovem, já fiz 30. Mas, absolutamente. Sim, mas na altura, ou seja, hoje em dia também acho que já, de alguma forma, as pessoas com quem eu trabalho também já sabem quem é que eu sou e o que é que eu faço e como é que faço as coisas. Mas confesso que houve uma altura no início da minha carreira profissional em que ser mulher jovem não... Ou seja, eu não digo que seja necessário, nunca senti que fosse uma desvantagem, mas senti que, ou seja, eu acho que tive de fazer algumas coisas até na forma como eu me apresento para ser mais levada a sério. Hoje em dia eu já não sinto que isso seja necessariamente verdade, mas ou seja, estamos a falar de equipas que trabalham há muitos anos de uma determinada forma, e de repente é uma pessoa que não tem nada a ver com a área e que também não sabe muito bem o que é que está a fazer, e foi, acho que foi um acolhimento talvez ao início tenso, mas que hoje em dia é uma coisa que já nem me passa pela cabeça, a forma como vou ser recebida pelas pessoas do meio em que eu trabalho. Acho que já toda a gente, mas acredito que seja complexo ao início, acho que sim. E isso será mais ou menos comum com as outras pessoas que entram neste mercado de trabalho? Eu acho que sim, honestamente acho que não sei se é só este mercado de trabalho que se comporta assim, ou seja, tu tens pessoas que estão a comparar anos de experiência e de trabalho e de know-how que é acumulado numa área em que, como é, por exemplo, produção de eventos, em que todo o know-how, ou grande parte do know-how, é um know-how que é acumulado, ou seja, eu posso sair da faculdade com um mestrado ou um doutoramento em produção de eventos, se isso existisse, não é? Mas eu continuaria, ou seja, a forma de tu fazeres e de tu produzires um evento é com a tua experiência, não é? Portanto, tu tens pessoas que têm
essa experiência toda e esse conhecimento todo acumulado em conversações e a tentar chegar a bom porto com pessoas que não têm, simplesmente. Eu acho que este duelo de titãs acho que é normal, acho que é saudável, ensinou-me muito e eu acho que faz parte, acho que fará sempre parte e não o vejo como uma coisa negativa. Bom, a verdade é que, quer dizer, a entrada de jovens, quer nas empresas da área de eventos, quer como participantes nos eventos, provavelmente implicarão aqui também uma maneira diferente de organizar as coisas e de entregar os eventos. Estamos a conseguir fazê-lo, ou seja, estamos a conseguir responder àquilo que são as expectativas dos públicos mais jovens, que, enfim, que é natural, que têm uma visão das coisas diferente. Aqui falas do ponto de vista de pessoas que trabalham ou de pessoas na verdade, consumidores? Interessam-me as duas perspectivas, não é? No fundo, porque a verdade é esta, é que para pensar um bocadinho como é que esses participantes quereriam ter aquela experiência, também é preciso conseguir, pelo menos conseguir nos pôr no lugar deles, não é? E se calhar isso para um jovem ou alguém da mesma idade é capaz de ser um exercício mais fácil, mais simples, não é? Portanto, por um lado a renovação das equipas e por outro esse corresponder de expectativas a quem participa nos eventos. Então, olha, vou começar pelo segundo em primeiro lugar. Aquilo que nós fazemos e a forma como eu e o Gonçalo olhamos para os projetos que existem, que nós criamos, são reflexo de experiências que nós gostaríamos de participar. Portanto, a verdade é, sim, nem eu nem o Gonçalo vamos fazer um evento sobre TikTok e sobre coisas que se calhar as gerações abaixo da minha estão interessados em, porque é algo que eu não conheço o suficiente, que não me diz nada, nem a mim, nem ao Gonçalo, e em boa verdade acho que isto é extensível a grande parte da nossa equipa. O que me leva à parte seguinte, que é esta parte de renovar as equipas e das gerações mais novas, onde é um tema muito complexo e que eu honestamente não sei bem ainda onde é que me posiciono. Ou seja, eu venho de uma geração se calhar viciada em trabalho, se calhar mais controlada do que, por exemplo, a geração do Gonçalo e a geração das pessoas da faixa etária do Gonçalo que trabalham na nossa empresa. Essas pessoas vivem exclusivamente para o trabalho. Eu acho que a minha geração já tem um meio termo, um compromisso entre uma vida profissional e uma vida pessoal, mais ou menos. Acho que a geração que vem a seguir à minha, isto não digo como o velho do Restelo, até porque honestamente eu não sei quem é que está bem, quem é que está a fazer o percurso certo, não sei. Mas, ou seja, sinto que as gerações abaixo da nossa valorizam outro tipo de coisas totalmente diferentes daquilo que para mim é importante. E isso, obviamente, pode destoar dentro de uma equipa cujo objetivo máximo e principal é fazer nascer uma coisa do zero e vibrar com o trabalho e ter felicidade quando as coisas estão feitas e bonitas e quando recebemos elogios sobre aquilo que fazemos e ter orgulho sobre algo que tu edificas, mas que no fim do dia não deixa de ser só o teu trabalho. Estas pessoas preocupam-se com passar tempo com os amigos, com viver determinadas experiências, ou seja, tem na minha percepção, tem um gosto por uma área da vida particular e que é diferente daquilo que nós temos, daquilo que a minha geração e gerações anteriores às minhas sentem. Num mundo como o nosso, não é? Que é um mundo de adrenalina, que é um mundo de intensidade, é um mundo de não parar, e eu acho que qualquer pessoa que está nesta área gosta disso, ou seja, se alimenta disso também. Acho que há de facto uma separação entre esses dois mundos e eu não sei muito bem como conciliar. Mas, por exemplo, eu não posso ter dentro da minha equipa alguém que
sente que as suas responsabilidades, ou seja, não posso ter, poderei ter, mas em comparação com alguém que está ali, que dá tudo e que vibra e que quer fazer tudo pela energia daquele projeto e para fazer algo nascer, e outra pessoa que quando chega às 3h30 já tem que ir fazer não sei o quê porque tem alguma coisa combinada, até mesmo de um ponto de vista de motivação das equipas, é um trabalho que é difícil de conciliar. Agora, eu não sei quem é que está certo, sei que eu gosto da forma como vivo a minha vida profissional, e acho que as outras pessoas que trabalham comigo também, mas sinto que há um fosso entre a minha geração. Acho que sim. Acho que sim. Já falamos aqui várias vezes de liderança. Como é que descreverias uma boa liderança? Que características ou que qualidades é que deve ter um bom líder? Olha, eu acho que todas as pessoas ou seja, todas as pessoas que são líderes diferentes, não só com as pessoas, consoante as pessoas que lideram, mas consoante aquilo que é o melhor que cada pessoa tem para oferecer em determinada circunstância. Ou seja, a forma do Gonçalo liderar e a forma de eu liderar são radicalmente diferentes, e eu não sei se posso dizer que uma é mais profícua do que a outra. Eu posso-te falar sobre a forma como eu acho que lidero as equipas, ou seja, o meu papel é, e se calhar a razão pela qual eu acabei a fazer aquilo que faço hoje em dia, eu relaciono-me de uma forma mais ou menos simples com quase toda a gente. Acho que consigo entender as pessoas com quem trabalho, eu esforço-me para que isso aconteça, e eu gosto das pessoas com quem trabalho, portanto acho que há uma relação quase maternal de cuidado e de atenção. Pode ser que acontece frequentemente, ou pode não acontecer tantas vezes assim, mas a forma como eu vejo a forma de como eu lidero as equipas é quase como uma mãe que apoia alguém a fazer o melhor trabalho possível, ou seja, eu tento que as pessoas que trabalham comigo estejam bem, que estejam felizes, que quando estão ansiosos, irritados, preocupados com alguma coisa, que eu ouço e ajudo a resolver o problema. Ou seja, é uma dinâmica quase maternal, sim, acho que é uma dinâmica maternal. Por exemplo, o Gonçalo tem uma postura que eu também acho que eu também preciso disso na minha vida, não é? De alguém que sabe sempre a resposta. Eu acho que isso é um conforto brilhante. Ou seja, ultimamente, que já trabalho com ele há muito tempo, sei que isso não é bem, hoje em dia eu já sei que isso não é bem assim, é assim quase como se parte um vidro e tu percebes que esta pessoa não tem sempre as respostas, mas o facto de ele ter a resposta para a maioria das circunstâncias, tu sentes um conforto de tu vais fazer o que tens a fazer, mas tens alguém atrás de ti que te guia e que te encaminha. E acho que depois também depende da pessoa, ou seja, acho que há pessoas com quem eu trabalho que precisam de atenção constante, há outras que precisam que eu demonstre que confio neles e que eles sabem o que estão a fazer, há outros que precisam que eu esteja só lá para ouvir o desaire que aconteceu e que alguém fez não sei o quê. Portanto, as pessoas são todas tão diferentes, e eu acho que um bom líder é aquele que consegue perceber como é que consegue fazer com que esta equipa faça um bom trabalho e que sejam felizes, e que é quase como uma família. Quase como uma família, sim. Okay, muito bem. Um evento é feito de muitas peças que têm que estar unidas de alguma maneira e articuladas entre si para que o resultado seja aquele que se pretende. A esse nível há muito trabalho a fazer, porque de facto para um evento contribuem muitos fornecedores, cada um deles com os seus hábitos de trabalho, com as suas rotinas, com os seus processos, etc, etc. Esta articulação é algo que necessita de muito cuidado, de muita atenção também? Sem dúvida, eu acho que isso é a chave de qualquer
evento, e na verdade vai muito ao encontro da conversa de tu conseguires liderar os processos de acordo com as pessoas que tens à tua frente. Tu tens um objetivo, não é? Que isto corra o melhor possível. Portanto, depois quando tens 30 fornecedores e para além de fornecedores que estão relacionados com a parte de produção, depois no nosso caso nós fazemos a nossa comunicação é interna, a gestão de patrocínios também é interna, portanto serviço também é interno, tens várias áreas todas que precisam de falar, que todas elas têm especificidades muito concretas, e sem dúvida eu acho que essa articulação é talvez o segredo do negócio. A forma como tu geres as pessoas e como geres o projeto tem sido também um shift que nós temos feito muito na Load e sobre o qual eu e o Gonçalo passamos muito tempo a debater sobre, ou seja, um evento parece que é maioritariamente produção, mas aquilo que nós temos entendido ultimamente é que na verdade é maioritariamente gestão de projeto, é gerires os fornecedores, gerires as pessoas que trabalham contigo, gerires as equipas, gerires os stakeholders que são importantes para ti, ou seja, na verdade a gestão de projeto talvez seja a cola que une estas áreas todas, talvez seja a alma do negócio mesmo. Agora proponho olharmos um bocadinho para a frente, para o futuro e lá está, mais uma vez voltando à matriz do que são as novas gerações, onde de facto a capacidade de atenção é talvez muito reduzida, porque a ideia é de muitos estímulos e muito curtos e intensos e depois passar para uma coisa nova, diferente, etc. Transferindo isto para a realidade de um evento, ainda por cima um evento próprio, como é que é possível reinventar as coisas? Onde é que o futuro, onde é que pode estar esse futuro? Em quê? Como é que é possível manter a inovação, o interesse, renovar o interesse das pessoas em estarem, em participarem? Sim. Onde é que isso vos leva? Olha, essa é uma ótima questão, se calhar uma questão mais filosófica e um bocadinho mais... sim, uma questão mais filosófica sobre o qual nós nos temos debruçado muito ultimamente, até mesmo com as questões de inteligência artificial, com a forma como todos nós consumimos tecnologia hoje em dia. E a verdade é, eu acho que nós garantidamente, enquanto Load, nós não temos uma resposta para isso. Ou seja, e até te digo mais, eu acho que nós não somos particularmente, nós até, como te dizia há pouco, nós fazemos projetos nos quais nós gostaríamos de participar e nós não somos particularmente digitais, tecnológicos, e eu acho que e ainda sem um compromisso fixo na pedra, eu acho que o caminho que nós vamos fazer é um caminho cada vez mais analógico. Nós, enquanto nós, Load, se tu reparares, não há ecrãs no Chefs on Fire, não há postos de carregamento para carregares o teu telefone se ficares sem bateria. Isso era uma coisa muito curiosa que nós fazíamos no comboio. O comboio não tem eletricidade, portanto a eletricidade era um gerador. E então tu não tinhas forma de carregar o teu telefone. E estás no comboio, não é? Na linha do Douro, com paisagens incríveis, ainda não tínhamos acabado a refeição, a maioria das pessoas já não tinha bateria no telefone. E nós fazíamos questão de dizer que não dava para carregar o telefone, ou seja, há aqui um desconforto de agora esta pessoa vai ter que ser obrigada a conversar com a pessoa que está ao lado, ou com a mulher, ou com os filhos, ou seja, acho que, e sem querer dizer que para sempre nós vamos ser analógicos e que o nosso futuro e a forma como nós nos vemos no mercado é com uma inversão do progresso, porque não sei o que é que vai acontecer, mas eu acho que acho que aquilo que nós vamos cada vez mais fazer é, em vez de estarmos a acompanhar a tendência de tecnologia, eu acho que cada vez mais nós nos vamos voltar a um modelo anterior, porque eu acho que isso vai passar a ser o que é escasso. A partir do momento em que tens muita abundância de tecnologia e isso passa a ser acessível e é o teu novo normal, eu acho que as pessoas cada vez mais vão procurar experiências onde não lhes apetece estar no Instagram, onde até se esqueceram de tirar fotografias, onde estão a conversar, a beber copos com os amigos, onde tu voltas a ter uma experiência
bocado mais presente, mais concreta. Se eu tivesse de adivinhar de futuro, eu acho que é esse o movimento que nós vamos continuar a fazer, acho eu. Agora gostava de ir a um tema que tem a ver com sustentabilidade e, portanto, puséssemos de parte de tudo o que tem a ver com comunicação, mas queria perceber como é que é possível efetivamente tornar um evento mais sustentável e como é que é possível atuar nas várias vertentes para que isso seja uma realidade, de facto. Sim. Olha, nós no Chefs on Fire já há 3 anos que nós trabalhamos com uma consultora de sustentabilidade, que é Because Impact, que basicamente desenhou um programa de sustentabilidade com vários âmbitos, com uma série de medidas em cada um deles, e confesso que quando nós começámos a trabalhar eu sentia que isto é possível, mas enfim, tipo, no momento em que tu estás preocupado com como é que determinada coisa vai acontecer, e a tua urgência é aquilo que pesa mais, parecia-me um bocadinho irreal achar que a sustentabilidade ia ser um pilar que pudesse guiar a nossa conversa demasiado. O que é facto é que não sentimos a menor dificuldade e o menor esforço em fazer as coisas de forma ligeiramente diferentes, só um bocadinho, e que isso já tem um impacto brutal na forma como nós, naquilo que é, por exemplo, a nossa pegada de carbono. Por exemplo, aquilo que nós temos sentido é que cada vez mais o sítio onde tu fazes o evento, onde tu a casa que aloja aquilo que tu estás a fazer, é logo metade do caminho para teres um evento sustentável. Ou seja, se fizeres um evento num venue que já tem preocupações com o consumo de água, com o consumo de eletricidade, que já que tem, por exemplo, postos de carregamento para carros elétricos para estimular esse tipo de mobilidade suave. Ou seja, acho que o venue, o local onde acontece o evento é muito, muito importante, diria eu, se calhar 80% do trabalho de teres um evento sustentável. E depois o resto são escolhas constantes e diárias, mas que na verdade são substituições. E mais, nós na LOAD, o nosso principal objetivo é dar prazer às outras pessoas, é que as pessoas estejam felizes e contentes e que possam desfrutar daquilo que nós estamos a preparar para elas. Mas eu acho que isso só é possível se isso querer dizer que o resto à tua volta não vai sofrer pela tua diversão e pelo teu bem-estar. Portanto, o nosso lema na LOAD é hedonismo sustentável desde sempre. E sustentável, de facto, aqui no caso é: eu não quero que toda a gente esteja feliz e a rir-se e a beber copos e a comer comida incrível se depois eu tiver a impactar todo o meio ambiente de uma forma completamente nefasta e trágica. Isso não é assim que nós vemos a forma como nós trabalhamos e garantidamente não é assim que nós queremos atuar. O que é facto é que da nossa experiência, e provavelmente porque tivemos a ajuda das pessoas certas nas alturas certas, é um caminho que é perfeitamente possível, que é entusiasmante. Eu acho que me apaixonei por sustentabilidade e por tu poderes tomar escolhas que melhoram o mundo à tua volta e eventualmente até conseguires gerar um impacto positivo na sociedade, e não é assim tão difícil. Mesmo o desperdício alimentar. Mesmo o desperdício alimentar. E esse tem sido um foco muito, muito presente na forma como nós gerimos os Chefs on Fire, e que dos últimos anos a esta parte nós não temos desperdício alimentar. Primeiro porque temos parcerias com as ReFoods e com instituições de recolha de alimentos, que no final do evento, quer os alimentos que estão cozinhados, quer os alimentos que não estão cozinhados, eles são redistribuídos. Mas para além disso, e este tem sido um trabalho
matemático, algorítmico e super, super interessante. É um trabalho de estatística, no fundo. Nós temos mais ou menos modelos de previsibilidade de consumo dos nossos clientes, porque utilizamos tecnologia, utilizamos a Trica há muitos anos e, portanto, nós conseguimos perceber exatamente quais é que são os pratos que normalmente as pessoas gostam mais, a que horas é que os consomem, o que é que... Ou seja... O facto de conseguires prever estatisticamente o que é que vai ter um consumo maior ou menor permite-te ajustar as doses que tu tens disponíveis, e isso faz com que isto é uma ciência mágica, não é? Que é, tu consegues quase prever que determinada proteína vai ter muita procura, portanto vão ser produzidas mais doses desse, mas este aqui que se calhar é um tipo de proteína que é menos interessante, ou que se calhar as pessoas normalmente não ligam tanto, nós vamos pedir que o chefe cozinhe menos do que aquele que vai... Percebes? A dinâmica é mais ou menos esta, e o que é facto é que nós não falhamos por muito, felizmente, e isso tem-nos permitido, com recurso à tecnologia, com recurso a modelos estatísticos, fazer uma previsão que não está muito fora da realidade, e com isso nós não temos um mínimo de desperdício alimentar, e aquilo que de facto não é vendido é redistribuído pelas ReFoods, no caso de Cascais, mas acontece também em Aveiro, acontecerá agora em Vila Moura. Portanto, é um trabalho que nos deixa muito orgulhosos e que é uma mega, mega preocupação num evento como o nosso. Okay. Eu agora queria me focar na Sofia e queria perguntar-te também tu, onde é que te imaginas daqui a 5 anos a fazer o quê? Sabes, essa é uma pergunta que eu faço muitas vezes a muita gente, por exemplo, quando vem trabalhar comigo, e que eu acho que raramente perco tempo para pensar sobre ela, sobre mim. E, portanto, eu não tenho uma resposta muito óbvia. O que é facto é que eu gosto muito daquilo que faço hoje em dia. Eu acho que ultimamente tenho sentido vontade de explorar outros mercados, mesmo que não, ou seja, que podem ou não estar relacionados com eventos. Acho que gostava de viver fora, mas espero daqui a 5 anos, não sei o que é que o futuro me reserva, mas espero daqui a 5 anos estar em Portugal, estar a fazer aquilo que eu gosto de fazer. E a Loade, ou seja, a Loade é o Chefs on Fire é o meu filho preferido, mas a Loade é a minha casa principal, portanto eu não vejo, eu daqui a 5 anos espero continuar a fazer aquilo que estou a fazer, porque tenho muito orgulho naquilo que faço e é algo que me dá muita satisfação. Mas até lá acho que quero fazer outras coisas, sim. No processo, mas daqui a 5 anos estar de volta. Certo. Nós pedimos sempre aos nossos convidados que terminem com uma história engraçada, curiosa, enfim, que lhes tenha acontecido durante um evento. Há alguma que te ocorra? Eu esta preparei. Eu acho esta história maravilhosa, mas não sei se toda a gente concordará. Há pelo menos uma pessoa que talvez não ache tanta graça a esta história, mas eu vou contar na mesma. Que é o seguinte: nós no Chefs on Fire, desde sempre, e nós na altura que fazíamos o festival na Fiartil, este ano mudou para o Parque Marechal Carmona, vai mudar, mas a Fiartil basicamente está numa zona mais ou menos não, uma zona bastante residencial, e nós temos perfeita noção de que há um impacto que é causado nos vizinhos e que nós tentamos mitigar, quer, por exemplo, nós comunicamos os horários a que fazemos o soundcheck, convidamos os vizinhos, são nossos convidados a estarem presentes no Chefs on Fire, portanto temos todo um pacote de carinho para a vizinhança, muito preciso e já muito bem planeado. Isto creio que foi, se calhar, há 2 anos. Como é que nós entramos em contacto com os vizinhos? Nós deixamos um folheto na caixa de correio dos vizinhos que diz: pedimos imensa desculpa, estão aqui os horários dos concertos e tal, e se tiver alguma dúvida ou se quiser reclamar o seu bilhete para o Chefs on Fire, por favor contacte-nos através deste número, que é o número da Catarina,
que é a nossa responsável de client care. E isto, assim, aquele lodo clássico do evento, e eu de repente vejo uma pessoa da minha equipa assim a vir ter comigo, pá, mas assim com um ar lívido, branco. E eu, então, está tudo bem? E ele vira-se para mim e diz-me assim, olha, pá, por favor, não te... Pá, tem calma, isto vai-se tudo resolver, está tudo bem, mas nós cometemos um erro. Não, o que é que isso quer dizer? Cometer um erro. Então nós quando estávamos a preencher a arte final, sem querer enganámos-nos no número e enganámos-nos num só dígito, e agora isto, em vez de estar das pessoas conseguirem ligar para a Catarina, está a ligar para um senhor brasileiro que já recebeu para aí 200 chamadas, que já enviou 300 e-mails e que está pior que estragado e com toda a legitimidade, porque tem toda a gente a ligar-lhe a pedir bilhetes para os Chefs on Fire. Bem, quando eles me dizem isto, sabes, houve ali um momento em que eu pensei, isto já é cósmico, isto já é engraçado. Então ligámos para o senhor, convidámo-lo para ir ao Chefs on Fire, ele lá veio e hoje em dia somos amicíssimos, vai a todos e ficámos próximos, ficámos amigos. Mas de facto aquele momento em que, sabes, quando já está tudo no mundo dos eventos é assim, não é? Tipo, está uma coisinha errada aqui, outra acolá, e as coisas todas em bolo parecem muito mais intensas do que de facto são. E esta aqui foi mesmo, eu tinha tudo para ficar, vocês não estão bem da cabeça, isto não está a acontecer. Mas depois a história foi super engraçada e fartámos-nos de rir ao telefone com o senhor. E pronto, e eu acho que foi das histórias mais, hoje em dia ainda é dos erros mais caricatos. Para nós foi muito divertido, para aquele senhor acredito que tenha passado umas 24 horas de pânico, a dizer, não tenho nada a ver com isso. Bem, e este foi mais um episódio do Geração F, gravado como habitualmente no estúdio da Shake It, no Porto. Eu recordo ainda que temos encontro marcado mais para o final deste ano, no dia 27 de outubro, no Centro de Congressos de Estoril, para mais uma edição do Reinvent the Event, que é um evento nosso, que este ano tem como mote Unlocking the Unexpected. Portanto, estão todos convidados para mais esta edição do Reinvent também. Como disse, este foi o Geração F. Tivemos como convidada a Sofia. Sofia, muito obrigado. E quanto a nós, até à próxima conversa. Muito obrigado.